estamos vendo cada vez mais jogos com uma qualidade gráfica absurda. E agora, com GTA 6, parece que chegamos a um novo patamar de qualidade. Mas afinal, o que faz um jogo realmente parecer realista? Será que são os modelos 3D ultra detalhados, as texturas em 4K ou a engine que esses jogos estão usando? Claro, tudo isso conta, mas tem um fator que, na minha opinião, se destaca diante disso tudo, que é a iluminação. E para te provar isso, olha esses dois vídeos. A mesma cena, os mesmos modelos, as mesmas texturas. A única coisa que mudou aqui foi justamente a iluminação. Esse é um cenário simples que eu montei aqui na Unity e dá pra gente ver na prática essa diferença. Muita gente ignora essa parte da iluminação achando que não é importante, mas nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer essa configuração passo a passo. Se você não sabe nada de desenvolvimento de jogos, fica tranquilo. Vai ser uma explicação bem simples e você vai começar a ver os jogos de uma maneira totalmente diferente. E para você que é total iniciante, eu estou deixando aqui no card um vídeo onde eu ensino como instalar e usar do zero a Unity Engine. Normalmente, quando a gente cria uma cena aqui na Unity, a maioria dos iniciantes apenas coloca uma luz direcional na cena, que é um objeto que simula a luz do sol. Podemos ver ele aqui na hierarquia, ó, é este objeto, Directional Light. Podemos até configurar a rotação e intensidade dessa luz através dessas opções. E a maioria dos iniciantes fica só nisso, que é a configuração padrão da Unity. Mas com isso temos uma iluminação rasa e muito simples. E quando o interior da casa está um pouco escuro, a maioria dos iniciantes simplesmente vem aqui na hierarquia, ó, botão direito, Light, e cria aqui um Point Light, que é uma luz redonda que irradia para todas as direções. Eu vou colocar aqui no centro do ambiente e vejam só, temos agora um ambiente mais claro. Veja o antes e depois. Mas repara que isso aqui não está realista. Essa é uma forma simples de trabalhar a iluminação, não está muito realista. Eu vou até apagar essa Point Light que eu criei aqui. Vamos ver agora uma forma profissional de trabalhar a iluminação dentro da Unity. A primeira coisa que eu vou fazer é aqui na hierarquia selecionar nossa luz direcional. E aqui no modo, vejam que está em Real Time. Nessa configuração, a luz e a sombra são calculadas em tempo real, frame a frame. Isso é ótimo para objetos dinâmicos que ficam se movendo o tempo todo. Porém, como a maior parte dos cenários dos jogos normalmente ficam estáticos, são construções, igual esse ambiente aqui, eu vou aqui em modo e alterar essa opção para Mixed, que funciona tanto com objetos estáticos, parados como esses, e se tivesse um objeto dinâmico como um personagem, também ia funcionar a iluminação e sombra nele. Com essa configuração de Mixed, a gente consegue fazer o cálculo de iluminação antes de iniciar nosso jogo, aqui dentro do editor ainda, e com isso teremos um resultado bem melhor. Para isso, vamos agora selecionar todos os objetos que são estáticos na cena, né, que não se mexem. No meu caso vai ser todos esses. Eu vou selecionar então esses 3 objetos aqui, que compõem o meu cenário, vejam só. E vou marcar essa opção, ó, Static. Vou falar que todos os filhos também são estáticos. E com isso eu estou falando que esses objetos não irão se mexer durante o nosso jogo. Com isso, a Unity pode calcular a sombra e luz desses objetos agora mesmo, sem precisar calcular isso em tempo real durante o nosso jogo. Além de trazer uma melhora visual, isso vai trazer também um ganho de desempenho. Agora vamos aqui em Window, Rendering, Lighting. Vai ser aberta essa aba, eu posso pegar ela e colocar aqui do lado. E aqui temos as configurações de assamento de iluminação. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um novo asset de configuração. Eu vou aqui em New e a configuração é bem simples. Vamos deixar marcado Bake Global Illumination, né, para a gente assar a iluminação global dessa cena. Temos aqui 3 modos de assamento de luz. Em boa parte dos meus projetos eu gosto de deixar essa opção, que é a mais econômica em termos de desempenho, né? Isso é ótimo para jogos. E nas configurações do Light Mapper, podemos escolher se queremos fazer esse processamento pelo CPU ou pela GPU. Eu vou deixar na placa de vídeo.
Aqui tem várias configurações sobre esse orçamento, a gente pode ir mexendo e vendo a diferença de resultados, mas no meu caso eu já vou ativar essa configuração, ó, Ambient Occlusion. Isso faz com que as áreas de dobra e junções entre objetos fiquem mais escuras e crie um efeito bem legal. O resto aqui, galera, não precisa mexer. Não se preocupa com essa parte por enquanto. Vamos apenas focar no essencial. E feito isso, podemos clicar em Generate Lighting. Esse processo pode demorar dependendo do tamanho da sua cena e das configurações do seu computador. Como essa cena aqui é bem pequenininha, vai ser bem rapidinho, mas eu vou adiantar essa parte e volto assim que terminar. Legal, ele gerou as áreas de sombreamento, vejam só. Tá bem mais realista a parte de sombreamento dentro da cena. E uma coisa interessante, vejam só, vou selecionar essa cama aqui e vou arrastar ela para o lado. Vejam que as sombras ficam gravadas na textura. Isso porque a gente fez esse pré-cálculo de luz e sombras aqui dentro do editor. Com isso, quando a gente rodar o jogo, ele não vai precisar calcular essas sombras novamente. Elas já estão gravadas nas texturas, o que vai dar uma boa melhora de desempenho também. E claro, o visual, como vocês repararam, já melhorou bastante. Porém, eu tô achando o ambiente um pouco escuro. Vamos trabalhar nessa parte bem agora. E para isso, vejam só o que eu vou fazer. Vamos aqui na hierarquia, botão direito. Vamos aqui no painel de luz, ó, Light. E eu vou criar um novo objeto de área Light. Vai ser gerado esse objeto, ó, com essa aparência, e esse componente é feito justamente para se colocar em pontos, janelas e vãos onde há passagem de luz. E no meu caso eu vou colocar nesse vão, neste vão aqui e nesse grandão também. Esse pequeno aqui do lado, galera, não sei se vocês notaram, mas não é um vão, isso aqui é um espelho. Olha só, vou até desativar aqui, ó, é um espelho. Tá com essa aparência bem esquisita aqui, é normal. Se a gente abrir o material dele, vejam que está definido os campos de metálico e smoothness no máximo. Então isso deveria estar refletindo o nosso ambiente. A gente vai trabalhar nisso aqui daqui a pouco também. Mas vamos lá. Eu vou selecionar aqui o objeto de área light. Vamos começar colocando nessa fenda. A direção certa é essa linha para dentro do ambiente. Então eu vou aqui na ferramenta de rotação, ó, e vou rotacionar esse objeto. Para ficar com a rotação certinho, eu vou só zerar aqui, ó, o campo de Rotation X. Vejam só, legal. Vamos posicionar ele aqui. Eu vou usar essa guia para rotacionar minha exibição. Bacana. Clicando aqui no meio, eu vou para uma visão ortográfica. Com isso é mais fácil de eu posicionar esse objeto. E é só clicar e arrastar esses pontos para alterar o tamanho dessa fenda. Vamos colocar ele com o tamanho certinho da nossa fenda. Desse jeito tá bom, vejam só. Vou clicar aqui para sair da visão ortogonal. E bacana. Eu vou apertar Ctrl D para duplicar esse objeto. Vou arrastar ele para o lado agora. Vou ajustar a exibição e fazer o mesmo processo. Só alterar o tamanho e posicionar ele no lugar certo. Bacana. Ctrl D novamente. Agora temos que rotacionar esse objeto, ó. A linha tem que estar para dentro do ambiente. Então é só colocar aqui, ó, 180. Bacana. Vou posicionar ele aqui também. Nesses objetos de luz, a gente pode configurar a coloração e intensidade dessa luz, mas eu vou deixar nesses valores padrões. E vejam que esse tipo de luz funciona apenas em modo Baked, ou seja, apenas com orçamento de luz. Em tempo real aqui, a gente não percebe nenhuma mudança. Então eu vou voltar aqui na minha aba de Lighting e vamos simplesmente gerar uma nova iluminação. Só clicar nesse botão. Vai se repetir o processo, a gente tem que aguardar. Eu vou adiantar e já volto. Terminou aqui, vejam só, melhorou demais nossa iluminação. Já está bem mais realista nosso ambiente. Bem legal, galera. Olha só, muito bom. Calma que a gente vai melhorar isso ainda mais. E para você que quer ver tudo isso mais a fundo, opção por opção, eu tenho um curso completo de desenvolvimento de jogos. O link está aqui na descrição. E olha só, eu estou deixando também um cupom exclusivo aqui embaixo para vocês, então corre e dá uma olhada lá.
Mas continuando o assunto, vamos ajustar a renderização do espelho agora da cena. E também vejam que essas áreas estão com reflexo meio azul, que é o reflexo justamente do céu da nossa cena. A gente tem que trabalhar e melhorar essa parte ainda. Para isso, vamos aqui na hierarquia, botão direito. Eu vou agora aqui em Light e vamos criar um novo Reflection Probe. E vamos agora nessa opção de Bake. Vou clicar. Com isso, a Unity tira como se fosse uma foto panorâmica do cenário e usa esses dados na renderização dos objetos e dos materiais. Serve como uma referência para fazer os reflexos em objetos metálicos. E vejam lá no meu espelho, já está até diferente a exibição. Agora ele está realmente refletindo o nosso ambiente. Eu só vou alterar aqui a resolução desse reflexo. Vejam só aqui em resolução, vamos colocar 1024 e vou dar um bake novamente. E pronto. Olha lá, está mostrando um reflexo bem mais realista. Existem diversas formas de fazer espelho em jogos, porém essa é a forma mais simples e barata de se renderizar um reflexo. Inclusive eu tenho um vídeo justamente falando isso passo a passo. É esse vídeo aqui do card. E olha só galera, vou desativar esse objeto, ativar novamente e aproveita e olha essa área do armário. Sem e com. Já melhorou bastante também. Nesse Reflection Probe, eu inclusive consigo controlar a intensidade do reflexo. Vejam só, aumentando a nossa cena fica bem mais clara e ao contrário também, ela escurece. Isso varia de ambiente para ambiente, vocês podem ver o que se adequa melhor ao ambiente que vocês estão trabalhando. No meu caso aqui eu vou deixar em 0,8, eu achei esse valor legal. Inclusive também eu vou clicar aqui nessa área do armário, vejam só, para a gente acessar o material desse objeto. E esse reflexo não está realista. O material de madeira não deve refletir a luz dessa forma. E olha só, nesse campo de Smoothness, eu vou reduzir isso aqui para 0. Olha, tá bem mais realista. Vejam só, antes e depois. E para a gente finalizar, eu vou mostrar uma configuração secreta para vocês. Se seu projeto foi feito aqui no Pipeline URP, podemos vir aqui ó, em Edit, Project Settings, vamos aqui na opção de qualidade, ó. Eu vou clicar nesse asset do Pipeline de renderização, ele é selecionado aqui no projeto, ó, eu cliquei nele e eu vou clicar nesse objeto, que é esse aqui do lado. Com isso, a gente tem esse asset que controla algumas configurações de renderização dentro do Pipeline URP atual. E eu vou adicionar uma nova feature de renderização. Vejam só, eu vou adicionar esse Screen Space Ambient Occlusion. Adicionei, olha só, podemos configurar aqui alguns parâmetros. Intensidade, eu vou colocar 0,4. E aqui no raio é só a gente começar a mexer. Vejam que essas bordas dos objetos estão ganhando um aspecto mais escurecido. Eu vou clicar aqui para tirar esses objetos da frente e podemos ir configurando essas opções do jeito que a gente achar melhor. Aqui do método vocês podem trocar, por exemplo, para esse aqui ó, em modo gradiente. Eu acho que fica até melhor. E olha só, vou desativar aqui para vocês verem a diferença. Ó. Reparem aqui nos detalhes da cama, por exemplo. Olha só, que legal. Eu gosto de deixar ele bem pequenininho. Olha só, galera. Aqui na cômoda também melhorou, vejam só. E é isso, galera. Melhorou bastante. Inclusive, se você quiser colocar uma luz aqui nessa luminária, também dá. É só a gente clicar aqui, ó, criar uma nova luz. Nesse caso, pode ser uma point light, né? Vai ser ideal para esse tipo de iluminação. Só a gente colocar o ponto de luz bem aqui no centro da luminária, nessa posição. Bacana. Trocamos aqui o modo para Mixed. Então agora a gente tem que assar a iluminação novamente. Eu vou assar aqui rapidinho. Terminou de assar. Eu só vou mexer agora nesse material da luminária. Ó. Vamos aqui. Eu vou ativar essa opção de emissão de luz, o material vai passar a emitir luz também. Vou colocar aqui, pode ser puxado um pouco para o amarelo. Olha só, até aqui está normal, mas se eu aumentar a configuração de intensidade,
Olha só que interessante, galera. É como se ele estivesse emitindo luz também. Vou deixar de longe para vocês verem. Olha só, ficou acho até demais, então vamos reduzir um pouquinho a emissão. Só vir aqui. Vou deixar em 1.5. E tá aí, galera. Prontinho, vejam só. Nesses poucos minutos de vídeo, a gente foi capaz de sair de um resultado assim para algo desse jeito. O que prova que uma boa iluminação bem configurada pode levar em muita qualidade visual do seu jogo ou da sua renderização. Mas claro, a gente sabe que um jogo não é feito só disso. E se você quer aprender as próximas etapas, clica aqui embaixo na descrição e venha fazer parte da comunidade Desenvolvedor Unity. E bem, obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!